Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Convido a igreja a se colocar de pé para lermos dois textos do Apocalipse. Capítulo 1, do versículo 9 ao 13. E depois capítulo 3, do 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. Capítulo 3, a partir do versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frios ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê zeloso, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, esse é um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que cada irmão já ouviu aqui pregação na revelação de Jesus Cristo a João, nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse, mas a palavra do Senhor a cada dia se renova. E eu tenho certeza que algo muito importante o Senhor tem para falar para cada um de nós essa noite. Apocalipse significa exposição ou revelação. E a palavra revelação é o efeito de revelar algo que está segredado, que está escondido. E o Senhor Jesus revelou o seu segredo a João. O tema de nossa mensagem, como está impresso no boletim, é a igreja resistente e relevante. O que vem a dizer a palavra relevante? O que significa? Relevante é uma coisa muito importante. A igreja do Senhor é muito importante. Relevante é algo saliente. A igreja do Senhor é saliente. Relevante é algo que merece destaque. E a igreja de Jesus Cristo merece muito destaque, porque Ele carrega a sua igreja nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de trabalharmos um pouco aqui, peço a Deus que conceda o tempo de falar um pouquinho de cada igreja, mas antes de entrar no texto propriamente dito, lido, eu gostaria de
fazer uma pequena viagem na história da igreja cristã, para que podemos entender melhor a revelação de João. Nessa época aqui, os anos sombrios da perseguição da igreja de Jesus Cristo havia chegado. No ano de 54, depois de Cristo, evidentemente, o imperador Nero, aos 17 anos de idade, assume o trono do Império Romano. Um homem louco, todos conhecem essa história, que ele mandou matar a própria mãe. 10 anos depois, no ano de 64, logalomaníaco como ele era, ele manda colocar fogo em Roma, pelo seu bel prazer. 7 noites, 7 dias de fogo, de queimação na cidade de Roma. Ele, vestido de ator de novela, sobe a torre de Messena, que era a torre mais alta lá de Roma, como que não soubesse de nada, fica ali assistindo aqueles espetáculos das chamas. A cidade de Roma, naquela época, tinha 14 bairros. Dos 14 bairros, 10 foram totalmente sucumbidos, queimados, aquelas chamas horríveis. Apenas 4 bairros de Roma sobreviveu ao fogo, às chamas. E desses 4 bairros, eram justamente os bairros onde residiam os judeus e os cristãos. O que é que acontece? Diz um ditado popular por aí, um pouco grosseiro, que o pau sempre quebra no lombo do mais fraco. E a culpa do incêndio de Roma veio para os cristãos, de apenas 4 bairros que sobram. Diz os historiadores que faltou madeira naquela época para crucificar cristão, por serem culpados pelo incêndio de Roma. Eles passavam piche no corpo dos cristãos para iluminar a cidade de Roma durante a noite. Uma tragédia, um banho de sangue na vida da igreja de Deus, na vida dos crentes. Passados 2 anos, há uma rebelião entre Israel e Palestina, uma grande rebelião, no ano de 66 a 68. E é convocado o general Tito para acalmar aquela rebelião de Israel e Palestina. O que acontece? Ele se fortalece, mas 2 anos após, Nero é deposto do governo, o Senado não sustenta mais a loucura daquele homem, e Tito passa a ser o imperador romano, um homem cruel também. Ele invade Jerusalém, mata a maioria dos judeus, dos cristãos que residiam em Jerusalém, coloca tudo para correr, destrói toda Jerusalém, destrói o templo, e no ano 70, Israel é totalmente varrida do mapa. Até o ano de 1948, junho de 1948, é que Israel é restabelecida lá no seu país. Foi a maior diáspora, a maior dispersação de todos os tempos de um país que ficou sem nenhum habitante sequer. Nesse período, Tito, fortalecido como imperador romano, ele manda construir o Coliseu de Roma. Foram 100 dias de inauguração do Coliseu. Mais de 1000 cristãos foram mortos no Coliseu, pisados pelos touros selvagens, vestidos de peles de animais. Os cristãos eram engolidos por leões selvagens da Líbia, esfamados. Uma tortura, perseguição total na igreja do Senhor. Depois de toda essa tragédia, para completar a perseguição na igreja de Jesus Cristo, veio um imperador romano chamado Domiciano. Esse foi pior do que Nero. Ele era chamado segundo Nero pela sua crueldade, pela sua brutalidade. Domiciano, ele se autotitulava Senhor e Deus. Era mais louco do que Nero, porque ele dizia que era Deus. Então foi esse homem que mandou o apóstolo João lá para a ilha de Patmos, onde fica o mar Egeu,
E a ilha de Patmos está situada lá no Mar Egeu, em Éfeso, que é era a capital daquela época da Ásia Menor. E João era o último representante do colégio apostólico naquela época. Todos os outros apóstolos já tinham sido mortos pelo viés do martírio. E João era o único representante da igreja. Ou seja, esses imperadores romanos perseguiram a igreja do Senhor. O desejo deles era eliminar a igreja de Deus. Milhares de cristãos foram mortos, milhares de crentes. Para completar, o único líder que estava vivo, eles prenderam em uma ilha que não tinha possibilidade nenhuma de sair, o apóstolo João. Mas é aí onde entra a história. Quando todos pensaram que a igreja do Senhor tinha acabado, estava apenas começando a história. Porque todas as portas que se fecharam na terra para João, o Senhor chamou ele e abriu uma porta no céu. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, aquele fecha, ninguém abre, todo mundo sabe disso, está aqui na palavra. Toda aquela tragédia, todo aquele derramamento de sangue, o Senhor Jesus chama João, João, vem cá, através de uma revelação, sobe aqui no céu. Eu vou te mostrar algo, não é algo que supostamente possa acontecer, que provavelmente venha acontecer. Eu vou te mostrar algo que vai acontecer, que a palavra do Senhor é verdadeira, é cumprida. Eu vou te mostrar, João, algo que vai acontecer. Nessa revelação, João cai por terra, ele não suportou o peso da santidade, da voz do Senhor Jesus perante a ele cai, se planta. O Senhor toca em João. Não temas, João, eu sou o primeiro e sou o último. Eu estive morto, mas eis que estou vivo, e tenho a chave da morte e do inferno na mão. Louvado seja Deus. Tão somente começava a igreja do Senhor. João não vê, em primeira instância, Jesus. Ele se volta, se vira, e vê apenas 7 candeeiros, que significa as 7 igrejas do Apocalipse. E dentro desses 7 candeeiros, ele vê uma figura como Filho do Homem. Ele vê Cristo Jesus. Mas não era mais aquele Cristo crucificado. Não era mais aquele Cristo com o rosto desfigurado, com o cabelo sujo de sangue e de poeira. Não era mais aquele Cristo carregando uma cruz nas ruas de Jerusalém, aos aplausos de uma multidão sedenta. João vê um Cristo diferente. Ele vê um Cristo, ele não vê mais aquele Cristo que tinha as mãos esmagadas por um prego, por um cravo na cruz do Calvário. Ele vê um Cristo com a mão transformada, carregando as suas igrejas nas suas próprias mãos, na sua mão direita. O cabelo de Cristo agora é alvo como uma lã, muito branco, é diferente. Os seus olhos iluminam igual o sol. Ele vê um Cristo com os pés de bronze polido. Vê um Cristo diferente. Vê um Cristo poderoso. João aqui vê o Cristo da glória, o Cristo glorificado. Porque há uma diferença, meus irmãos. Há uma diferença daquele Cristo que estava na terra como homem, sofrido. Há uma diferença daquele Cristo que ressuscitou. Ele ressuscitou e apareceu a muita gente. Era o Cristo ressuscitado, Cristo homem, Cristo ressuscitado. Mas agora ele vê um Cristo glorificado, totalmente diferente. O Cristo que conduzia a sua igreja nas mãos, que jamais acabaria a história da sua igreja. E algo que me chama a atenção aqui nesse texto, é que João vê Cristo no meio dos candeeiros, ou seja, no meio das 7 igrejas. Cristo, ele está dentro das igrejas. Ele está aqui no nosso meio esta noite. Louvado seja o seu grande nome. Ele está no nosso meio. Nós só podemos encontrar Cristo na igreja. Aí você pode me dizer, irmão, o Senhor é onipresente, Ele está em todo lugar. Claro, eu sei disso. Mas não venha me dizer que uma pessoa pode servir a Cristo fora de uma igreja.
porque ele fez a igreja para estarmos servindo a ele dentro da igreja. Ele está no meio da igreja. Eu já ouvi alguma pessoa dizendo que eu sou convertido, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo em casa. Eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, eu adoro ao Senhor em casa, tudo muito bem. Fazemos isso sim, lemos a Bíblia, adoramos o Senhor, oramos ao Senhor em casa. Mas vai chegar o dia, meu irmão, que você não vai mais abrir a Bíblia, vai encostar ela num canto. Vai chegar o dia que você vai receber uma oferta de ir para uma festinha, coisa e outra, vai esquecendo aos poucos. E quando estamos na igreja, estamos ao lado de Cristo, porque João viu ele no meio das igrejas, estamos na sua presença ao nosso lado, e ele tem a nos ensinar, a nos orientar, a nos ajudar a cada dia. É no meio da igreja. E outra coisa que me chama a atenção aqui no texto, que João viu Cristo andando dentro da igreja. Por que será que Cristo anda no meio da igreja? Ele anda para orientar, exortar, ensinar, chegar pertinho de você, dizer o que é que está acontecendo com você. Estou aqui para te redimir, estou aqui para te orientar. Ele sabe o que você fala, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você deixou de falar, ele conhece até teu jeito de andar, ele sabe o que teu marido não sabe, ele sabe o que a tua esposa não sabe, ele sabe o que teu filho não sabe, ele sabe o que teus pais não sabem. Ele é poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente e é onipotente. Louvado seja o seu santo e excelso nome. Portanto, João vê o Cristo dessa forma, o Cristo glorificado, que vem trazer essa revelação e dizer para João que a sua igreja, ela é continuadora, ela não vai morrer, que ele está no nosso meio, ele está andando, ele está vivo, seu rosto brilha, e o nosso rosto também é para brilhar na presença dele, porque ele é muito poderoso. Temos que reconhecer a sua soberania na nossa vida e reconhecer a nossa pequenez a cada dia. Eu gostaria de falar um pouquinho de cada igreja. Nós não podemos mexer com todo o contexto de cada carta, porque iria até meia-noite. Mas é só um pouquinho na história das igrejas, a carta, a revelação de Jesus Cristo, começando com a igreja de Éfeso, na sequência de 1 até a 7ª, a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo número 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio das 7 candeeiros. Versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, achaste mentiroso. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, dá para a gente entender que a igreja de Éfeso, ela tinha doutrina, ela tinha ortodoxia, que é uma doutrina reta e direita de Jesus Cristo que ele deixou para os apóstolos. Quando você vê falar numa igreja ortodoxa, não é uma religião, não. Ortodoxia é doutrina reta e direita, que foi dada por Jesus Cristo Todo-Poderoso, orientando os seus apóstolos. E aqui ele estava orientando o apóstolo João. A igreja tinha doutrina, tinha ortodoxia. A igreja pregava a verdade, mas ela não tinha amor. Não adianta ter uma doutrina fiel, ser ortodoxa, ser verdadeira, mas não ter o amor para com Deus e o amor para com os irmãos. Ele disse que a igreja abandonou seu primeiro amor,
Abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, como o crente, quando se converte, ele, muito animado, seu coração vibra perante o Senhor, ele não perde um culto, ele lê a Bíblia todo dia, ele até evangeliza. É uma bênção o crente no primeiro período da sua conversão. Mas o Senhor Jesus deixou claro aqui que os crentes estavam abandonando esse primeiro amor, essa prática maravilhosa que eles tinham adquirido da igreja. E a igreja estava ficando fria, ficando muito fria. Fazendo uma aplicação, dando um exemplo, por exemplo, um velório. Você chega no velório, está lá o falecido, com terno azul marinho, gravatas de bolinha, cercado de flores, muita gente. É uma cerimônia absoluta, mas não tem vida, porque o homem está morto. Era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso pregava doutrina, mas não tinha amor. Estava se tornando um cadáver, perdendo a prática do primeiro amor. Essa palavra nos traz um incentivo, irmãos, de estar buscando esse primeiro amor. Não deixe a sua vibração por Cristo Jesus cair. O Espírito Santo precisa te incomodar a cada dia, ardendo no seu coração. Era isso que ele estava fazendo, essa orientação à igreja de Éfeso, que ela voltasse ao primeiro amor, voltasse às práticas. E ele diz mais: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não vem a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, para que não, caso não te arrependas. Versículo número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor lhe darei alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A igreja voltar ao que era o primeiro amor, para estar recebendo esse alimento, o alimento do próprio Deus, a árvore da vida, o contato com Deus, a comunhão com Deus. A igreja que produz, faz a sua obra. Era isso o Senhor mostrando aqui na igreja de Éfeso. Segundo, carta a Esmirna. Essa igreja era a igreja mais pobre da Ásia. O nome até de Esmirna significa aroma agradável, ou seja, o Senhor se agradava dessa igreja. Ela não tem nenhuma censura. Pode observar que ela não tem nenhuma censura à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Era a igreja mais pobre da Ásia. Era a igreja que na terra era desaprovada porque era pobre. Mas aquilo, nem necessariamente tudo que é desaprovado na terra é desaprovado no céu. O Senhor não está preocupado com performance da igreja na terra, não. A igreja aqui era pobre, mas na avaliação do céu ela era rica. Com certeza essa igreja tinha doutrina, tinha ortodoxia, tinha verdade e principalmente tinha o amor. Por isso que ele não faz nenhuma censura, que ela sim era uma igreja rica, porque pregava a verdade do Senhor. Veja que ele diz no versículo de número 10, não tema as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Esse diabo que Jesus Cristo fala aqui, alguns judeus, poucos judeus, que estavam inseridos nessa igreja, estava perturbando, atrapalhando a doutrina da igreja, estava prejudicando o seu líder. E Jesus disse: não temas as coisas que tem que sofrer. Ele sabia que essa igreja estava sofrendo por algo, pela essa infiltração de judeus que vinha a mexer com a igreja. Ele chamou de diabo,
eis que lançaria na prisão logo, logo. E diz mais: tereis tribulações de 10 dias. Irmãos, o Senhor Jesus está nos dizendo que nós sempre vamos ter tribulação, mas que ela tem um tempo para acabar. Ele deu um prazo aqui de 10 dias, às vezes pode durar 10 anos, e você sabe que para o Senhor não conta tempo. A sua tribulação pode durar 10 dias, pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, mas ela vai ter um fim para acabar, porque existem circunstâncias, e as circunstâncias, a providência vem de Deus Todo-Poderoso. Saiba que a dor que você supostamente esteja sentindo hoje, ela tem limite. Deus conhece a tua dor, o teu problema, a tua noite mal dormida, a tua insônia, as dores que você sente, as angústias, perseguições. Deus conhece tudo isso, mas Ele está te dizendo hoje, vai acabar, vai ter um dia determinado por Ele, para acabar todo e qualquer sofrimento nosso, que somos remidos pelo seu sangue. Louvado seja Deus. É orientação para essa igreja. Ele conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento, conhece também a nossa alegria, e Ele se alegra com a nossa alegria a cada dia. Graças a Deus. Portanto, essa era uma igreja considerada pobre na terra, mas eu repito, na avaliação do céu, ela era rica, porque buscava a palavra verdadeira do Senhor. Agora chegamos à igreja de Pérgamo. Essa aqui era a pior igreja que existia da época, que Jesus, na verdade, teve abominação por essa igreja. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve estas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Essa igreja tinha uma situação muito pesada, porque essa igreja cultuava a um deus chamado Esculápio, que era o deus da cura. E o símbolo desse Esculápio era o símbolo de uma cobra enrolada, e era considerado o Deus da cura, e essa igreja tinha uma tradição, vinha gente do mundo inteiro buscar a cura, cultuando a um Deus demoníaco, que era esse tal de Esculápio. É tanto que, se você for ao médico hoje, quando chegar lá no médico, você observar no jaleco dele, tem um símbolo de uma cobra lá na altura do seu bolso. É o símbolo da medicina. Isso não é novo, não. Veio da igreja de Pérgamo. É o símbolo do Esculápio. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao símbolo da medicina, não. Mas lá naquela época, era adoração a Esculápio, ao Satanás, a um Deus com letra minúscula. E Deus abominava esse tipo de coisa. E Pérgamo também aconteceu uma situação em Pérgamo constrangedora, que abominou aos olhos do Senhor. Pérgamo disputou com Éfeso quem faria um templo para adoração do imperador romano. Fizeram uma disputa, e Pérgamo ganhou essa disputa, e fez um trono, construiu um templo para o imperador romano, para adorar o imperador. Como era que Deus poderia se agradar disso? Que Ele disse que toda honra, toda glória, toda adoração é para ser dada ao nome dEle. E Pérgamo adorava ao imperador. Isso era humanismo. E humanismo é satanismo, coisa de Satanás, adorando criatura em vez de Criador. E o Senhor abominou a igreja de Pérgamo, como Ele diz no versículo de número 13, 2:13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negas a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha e meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pérgamo ainda arrancou aqui um pequeno elogio do Senhor, porque tinha um líder chamado Antipas, que agradava ao Senhor, era um homem fiel. Dizem os historiadores que Antipas dizia que era capaz de morrer pela fé. E na verdade ele morreu pela fé, porque
colocaram ele dentro de um boi de bronze carbonizado. Ele foi carbonizado dentro de um boi de bronze incandescente. Morreu pela fé, porque a igreja adorava Satanás. E quando o líder fazia a coisa direita, eles sucumbiram à vida desse líder, Antipas, onde o Senhor Jesus elogiou, que era um homem fiel, que era um homem que procurava pregar a doutrina ortodoxa, a ortodoxia, a doutrina verdadeira. Mas aí ele foi sucumbido. Era no tempo do imperador Dionísio. Esse gostava de ser adorado, esse imperador Dionísio, na época de Pérgamo, na igreja de Pérgamo, ele gostava de receber adoração, e o Senhor abominou que toda adoração só pode ser dada a Cristo Jesus. Ainda no versículo de número 15 ele diz: outro sim também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Segundo os historiadores, esses nicolaítas eram uma seita. Era uma seita que pregava a sexualidade. Dizia que não tinha nenhum problema sexualidade com espiritualidade. Ou seja, sexualidade para ele era uma coisa livre, podia ficar à vontade todo mundo. Casais podiam adulterar, homens e mulheres podiam se prostituir, jovens poderiam fornicar, não tinha nenhum problema, segundo a doutrina dos nicolaítas, essa seita. Isso foi horrorizante aos olhos de Cristo Jesus. Era o centro da adoração de Satanás à igreja de Pérgamo. E com certeza o Senhor, como ele diz no versículo 16, portanto, arrepende-se, se não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Como o Senhor é maravilhoso, com toda essa atrocidade acontecendo na igreja de Pérgamo, ele ainda diz: arrepende-te. Ou seja, ainda está dando uma chance, deu uma chance. Irmão, quantas chances o Senhor tem dado a pessoas que não querem nada com Ele? Quantos anos e anos de vida Ele tem concedido a pessoas que dão as costas totalmente para o Evangelho, para a sua própria presença? Ele está esperando: arrependa-te. Possa ser que tenha alguém no meio de nós que ainda não se arrependeu genuinamente, que o seu coração não está totalmente quebrantado aos pés do Senhor. Arrepende-te, volte para o Senhor, ou seja, abrace a causa do Senhor. Ele sempre está nos dando uma chance, está sempre esperando. Vamos à igreja de Tiatira, falar um pouquinho sobre a igreja de Tiatira. Essa igreja de Tiatira tinha amor, mas ela não tinha doutrina. Ela era adúltera espiritualmente falando. Ao anjo da igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. O que quer dizer? Jesus Cristo tem os olhos como chama de fogo. Quer dizer que os olhos deles invadem todo canto. Nada fica obscuro à sua visão. Ele enxerga tudo, ele sabe tudo. Ele sabia também o que era que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Ele sabe o que é que está acontecendo hoje na minha vida, na sua vida. Os olhos deles penetram no nosso coração, na nossa mente. Nada pode ser escondido da presença do Senhor. Essa igreja de Tiatira estava afastada da verdade. E a igreja precisa andar de passos largos para estar buscando a verdade do Senhor Jesus. Diz mais aqui que ele tem os pés semelhantes a um bronze polido, que ele anda de passos largos, porque ele é todo poderoso. Um passo dele atravessa o mundo de um lado para outro sem nenhum problema. E ele deseja que a igreja seja vibrante. Eu estou falando vibração, buscar a espiritualidade do Senhor. O seu é incomodado, eu repito, você precisa ter vibração no seu coração para servir o Senhor. O verdade está na sua presença. E essa igreja está afastada da verdade. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Olha, ele está dizendo que a igreja tinha amor, tinha fé, fazia as obras, tinha serviço, tinha perseverança.
as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Agora vem a reprovação, versículo número 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. O Senhor Jesus estava aqui mostrando uma situação simbólica. Jezabel teria sido uma rainha diabólica, que está lá em 1 de Reis, 2 de Reis, salvo me engano, uma mulher diabólica que incentivava a prostituição, incentivava as pessoas a comer coisas sacrificadas a ídolos. E justamente era o que estava acontecendo nessa igreja. Ele fez uma simbologia com Jezabel. Ele reprovou a igreja nesse sentido. E disse mais no verso 21, ou seja, essa igreja estava rejeitando o ensinamento. Talvez até o seu líder estivesse pregando a doutrina, a ortodoxia, a verdade, mas a igreja estava rejeitando. Eu não estou dizendo isso, não tenho certeza se seu líder estava pregando a verdade, mas subtende-se que a igreja estava rejeitando o ensinamento, estava adulterando o ensinamento do Senhor. Versículo 22, ele diz, versículo 21, dê-lhe um tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Mais uma vez o Senhor espera, dá um tempo. Irmãos, infelizmente nós temos observado, igrejas por aí pregando o ensinamento não verdadeiro, rejeitando o ensinamento, se afastando da verdade, adulterando espiritualmente. O adultério espiritual é a não pregação da verdade, é a heresia, onde o apóstolo Paulo chama de anátema, maldito, que prega heresia, e também quem escuta heresias. A gente observa líderes pregando heresia e as pessoas aderindo. A mesma coisa, simbolizando aqui com Jezabel, a igreja se prostituindo espiritualmente e as pessoas aceitando, gostando, adorando. Repudia nesse sentido. Ele diz, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Precisamos, irmãos, estar conservando o que recebemos até hoje. Graças a Deus, nós temos recebido uma ortodoxia. Veja, por quê? Nós pregamos a palavra de Deus, a Bíblia, e o Senhor nos orienta, nos incentiva a estar com aquilo que temos aprendido, não somente que é extraída da palavra de Deus, conservar até que eu venha. O Senhor está voltando, é breve a volta dele. Ele está à nossa porta, como disse lá na igreja de Laodiceia. Conservar para que nós não pegos de surpresa, buscando esse avivamento genuíno. E ele diz que se perseverar, se arrepender com o tempo que ele deu, a igreja será vencedora. Louvado seja Deus que estamos almejando, esperando o dia da grande vitória, que é o dia de estar frente a frente com Cristo Jesus, o qual não somos merecedores, mas Ele, com o seu amor derramado aqui sobre essas igrejas, venha nos orientar no dia de hoje, para que possamos estar buscando a doutrina verdadeira, conservar a nossa fé. Precisamos estar conservando a nossa fé, aquela do primeiro amor, aquele dia que você aceitou o Senhor, que o Senhor te chamou, que você disse que amava a Deus, que você disse que ia ser frequente na presença de Deus, naquele dia que você buscou o batismo, que você concordou com a doutrina bíblica, não da igreja, que a doutrina é bíblica, concordou com a confissão de fé, que é justamente extraída da doutrina bíblica, aquele primeiro amor, aquela vontade de estar permanente na presença do Senhor. Conserve essa fé, esse amor, que é o que Cristo Jesus quer de cada um de nós, da sua igreja no dia de hoje. É o mesmo Deus lá de João, que esteve lá naquela ilha de Pátimos, aquela ilha esquecida, solitária,
que João achava que estava esquecido, solitário, mas Cristo Jesus estava ao lado dele, levando às alturas, levando ao céu. Glória a Deus. Ele quer também ter a grande oportunidade que nós estejamos dando sempre a oportunidade do Senhor dele estar nos levando à sua glória, à altura, ficar junto com ele. E precisamos, esse pouco tempo que passamos aqui na terra, estar fazendo esse treinamento, conservando a nossa fé, para que um dia possamos estar frente a frente com Cristo Jesus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Vamos a outra igreja. Carta à igreja de Sardes, capítulo de número 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Como é que quer dizer isso? Tem nomes que vive e está morto. Como é que a pessoa pode viver e ao mesmo tempo está morto? O perfil dessa igreja de Sardes era um perfil de uma igreja avivada. Eu acredito, na Bíblia não pode achar nada, né? Eu acredito, suponho, que essa igreja era uma igreja daquela que pulava mesmo, que gritava, tinha aquele avivamento exagerado, porque o avivamento genuíno, eu repito, está no coração, busca da verdade, se regozijar na presença de Jesus. Mas essa igreja, eu acredito que tinha um avivamento, mas ao mesmo tempo o Senhor disse que ela estava morta, tu és morta. Versículo número 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, ainda restava alguma coisa, ainda tinha aqui uns cacos para ser juntado dessa igreja. Irmãos, quantas igrejas do nosso país, nosso estado, na nossa cidade, estão morrendo? Você vê aquela zoada, aquele avivamento, mas não vê doutrina verdadeira, não vê perfil espiritual dado por Cristo Jesus. Era o que estava acontecendo com essa igreja. Ela tinha um perfil avivada, mas na verdade era como se estivesse morta. Isso aqui é uma mensagem para os mortos, espiritualmente falando. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui diretamente que Ele quer integridade nas nossas obras perante a Ele. Tem que ser com muita verdade, com muita fé, com muita sinceridade do nosso coração, em estar fazendo as obras do Senhor, por mais humilde que seja, por mais pequena que seja, a obra do Senhor tem que ser verdadeira. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, e arrepende-te. Mais uma vez, lembra do que tens recebido, a palavra. O Senhor Jesus está falando da palavra. Lembra da palavra de Deus que você tem recebido a cada dia. Se não na igreja, você recebe na sua casa, que você ouve rádio, assiste televisão, e muito fácil você ligar um rádio, ligar uma televisão e ter alguém pregando a palavra de Deus. Quando não está lendo a Bíblia, preserva a palavra de Deus no teu coração. Ele estava orientando aqui a igreja. Não adianta tanto avivamento, tanta zoada, tanto besterol, e a igreja morta estava precisando dar uma sacudida nessa igreja. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, guarda, arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor Jesus está lembrando aqui da vigilância perante a Ele, está vigiando a sua vida espiritual, a vida espiritual da sua família. O pai, o marido, o esposo, cabeça da família, ele está íntegro na presença do Senhor, para poder ter uma orientação para a sua família. A esposa, ser virtuosa. A Bíblia diz que a mulher virtuosa edifica sua casa. A esposa é uma grande ajudadora do marido. Estou falando no sentido espiritual, em todos os sentidos, mas principalmente no espiritual.
os filhos obedeçam mais, acatem mais a orientação dos seus pais, estejam fervorosos na presença do Senhor. E o Senhor Jesus aqui, quando ele se referiu à igreja morta, ele quis dizer também que a igreja podia estar morrendo, podia até mesmo estar morta, mas ele tinha poder suficiente para ressuscitá-la, juntar os cacos dela, o pouco que sobrava, o pouco que restava, e colocar de pé. Veja Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 39. Jesus Cristo está pronto a ressuscitar o que está morto e o que está para morrer também. Marcos 5, capítulo 39. Fala da ressurreição da filha de Lázaro. Ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Glória a Deus. Aquele que está morto, ele ressuscita, basta ele querer. E o que está para morrer também. E o desejo do Senhor Jesus nessa igreja de Sardes era levantar essa igreja, ressuscitá-la, tirar da mesmice, tirar do culto solene, avivamento morto. Era o desejo de Cristo Jesus, porque ele vê o nosso coração. Não adianta eu estar aqui pulando, falando em língua, profecia, bem um monte de coisa, e meu coração lá sem estar quebrantado. Ele sonda o meu coração, ele quer a vibração, a veracidade do coração, ele vê o coração. Graças a Deus, louvado seja Deus. Isso me fortalece a cada dia, deve fortalecer a todos nós, a saber, a ter a certeza, a consciência que estamos andando no caminho certo, de buscar a doutrina verdadeira, de buscar a ortodoxia, a verdade de Deus e, sobretudo, o amor. Carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, quem fecha ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja tinha pouca força, mas o Senhor Jesus disse: eu te fortaleço, eu te abro uma porta. Essa igreja não se corrompeu de forma alguma, em nenhum sentido. Era a igreja que tinha o amor fraterno. Versículo número 11, ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor já tinha garantido a sua coroa, porque ela não se corrompeu, nem espiritualmente, nem fisicamente. Nada poderia estar sucumbindo a essa igreja, porque ela pregava a doutrina verdadeira, e o Senhor Jesus garante a sua vitória quando ele diz: toma a tua coroa. Ninguém vai tomar a tua coroa, ninguém vai tomar aquilo que você cultivou, aquilo que você conquistou, a sua espiritualidade para com Deus. Ninguém vai ter o poder de tirar a sua aproximação com Ele, foi dada por Ele. Põe dentro de ti uma porta aberta. Quando eu estava orando no início, meu irmão, eu falei, que pedindo ao Senhor, já que Ele nos abriu uma porta, e a porta continua aberta, mas Ele quer que estejamos correndo em busca dessa porta. Descubra qual a porta aberta na sua vida. Descubra que tipo de porta o Senhor tem aberto para você, para mim. Precisamos estar descobrindo, buscando. Uma eu sei com toda certeza, é a principal.
É a salvação, graças a Deus. Ele nos abriu a porta da salvação. Ele te salvou, Ele me salvou. E nós permanecemos salvos. E ninguém vai tirar essa salvação da nossa vida, porque foi dada por Ele, pelo dono da vida. É uma porta que Ele abriu e ninguém pode fechar. Mas podemos ter outras portas abertas que muitas vezes não sabemos. Ore a Deus e descubra qual Ele está abrindo para a sua vida no dia de hoje. Ele pôs a porta aberta sobre essa igreja, porque essa igreja tinha performance na terra e performance no céu. Ela foi aprovada na terra e aprovada no céu. Precisamos lutar para uma igreja dessa forma, de ser aprovada aqui na terra e aprovada no céu. Porque não adianta ser aprovada na terra e ser desaprovada no céu. E o Senhor Jesus só aprova uma igreja no céu quando ela é aprovada na terra também, com a sua performance, com a sua doutrina, com a sua verdade, com a sua servidão. Graças a Deus. Essa igreja de Laodiceia, de Filadélfia, aliás, uma igreja muito abençoada. É um testemunho de igreja para mim, para você, para nós que somos igreja, de estar buscando a cada dia mais a verdade do Senhor. Como ele diz aqui no versículo número 8, conheça as tuas obras, que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém fecha. Tens pouca força, entretanto, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Irmãos, precisamos sempre estar glorificando o nome do Senhor, e jamais, em nenhum momento, negue a sua espiritualidade para com Cristo, a sua vida cristã, o seu testemunho. Infelizmente, no meio do cristianismo, tem pessoas convertidas, que se diz crente, e quem sou eu, quem você, para estar julgando alguém? Não fazendo nenhum tipo de julgamento. Mas tem crente que não se apresenta como crente em todo lugar, parece que tem medo de dizer, eu sou de Jesus, eu sou do Senhor. Infelizmente acontece no meio do cristianismo. Tem crente até que tem vergonha de vir de casa para a igreja com a Bíblia na mão, debaixo do braço, negando o nome de Jesus, negando a sua fé. Então o meu nome guiou essa igreja porque ela guardou o seu nome. Uma igreja fiel. Precisamos lutar pela igreja fiel, porque nós somos igreja. E a fidelidade da igreja começa por cada um de nós. Graças a Deus, louvado seja Deus. E a última igreja, a igreja de Laodiceia. Essa aqui foi um terror. Essa igreja de Laodiceia. Nenhum elogio, só censuras e promessa foi do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus fez essa simbologia aqui de frio e quente e morno, porque na igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, da antiga Constantinopla, que era a capital da Turquia. Hoje é Istambul, a capital da Turquia. E essas 7 igrejas, todas estavam localizadas na Turquia. Na antiga Constantinopla, capital da Turquia. Um porto que tinha um comércio muito grande, uma cidade grande, uma cidade muito evoluída, onde ficava situada essa igreja de Laodiceia, uma igreja super rica. Ela só tinha um probleminha aqui, não tinha água. A água que vinha para a igreja de Laodiceia vinha da pequena cidade vizinha de Hierópolis. Essa água descia gradativamente por um córrego, uma encanação feita lá naquela época. E essa água era morna, ela não era fria nem quente, era morna. Era uma água, em termos medicinais, uma água morna. E o Senhor fez essa simbologia, porque era água que abastecia Laodiceia naquela época. E ele fez uma alusão ao seu povo. Não é quente nem frio, é esmorno. A ponto de vomitar, a ponto do Senhor vomitar aquele povo. Água morna causa náuseas de vômito. Alguém já provou tomar alguma coisa morna? Não é muito bom não, né? De repente causa náuseas. E essa igreja estava causando náuseas ao Senhor Jesus, porque ela não se decidia, nem era quente, nem era fria, era morna.
Essa igreja de Laodiceia, como era uma igreja muito rica, eles se olhavam no espelho e faziam uma avaliação de si mesmo. Olha, eu sou rica, não preciso de nada, não preciso de coisa alguma. Era assim que a Laodiceia fazia a sua própria avaliação. Não precisava também de ninguém, muito menos de Cristo. Não precisava de nada, o dinheiro comprava tudo, o dinheiro mandava em tudo. A igreja vivia numa redoma, numa gaiola de ouro. Não evangelizava, não fazia missões, não ajudava um pobre. Ela era rica, abastada, não precisava de ninguém, não queria saber de nada. Egoísta. Igreja totalmente egoísta. O Senhor não faz nenhum elogio, porque eles se acomodavam, eles não necessitavam de Cristo. Imagine aí uma igreja sem a presença de Cristo, sem a necessidade de Cristo. Como é que funciona uma igreja que não precisa de Jesus? Só por força humana, por força motriz de homem? Como é que funciona uma igreja dessa forma? Ele censurou e deu promessa de destruição. Laodiceia não se empolgava com o evangelho. E aí? Os irmãos estão se empolgando com o evangelho? Que seja o presbítero Mário pregando, que seja o pastor Miranda, que seja qualquer irmão, qualquer oficial, pastor que venha de outra igreja. O evangelho está empolgando os irmãos? Se não está empolgando, por quê? É pelo homem que está pregando? Irmão, o evangelho precisa nos empolgar, é a palavra de Deus. Eu preciso ter empolgação por ela, eu preciso buscá-la, eu preciso procurar entendê-la, pedir que o Espírito Santo me ajude a entender essa palavra e ao mesmo tempo eu vou me empolgar com ela. Esse evangelho não empolgava a igreja de Laodiceia e ela estava morna, não servia para nada, só pensava no dinheiro, só pensava na boniteza. Dizem que até os objetos que tinha lá na igreja era tudo banhado a ouro. Os líderes só tocavam em coisa que tinha cobertura de ouro. Era uma igreja aplanada. Não caía no campo para fazer um trabalho evangelístico, missionário. Não desenvolvia. O evangelho precisa ser desenvolvido na nossa vida a cada dia, desenvolvido dentro da igreja. Não depende só do pastor, dos líderes, não. Claro que o pastor, os líderes, está para incentivar e orientar, mas de cada um de nós está nos empolgando com o evangelho, fazendo a nossa parte, buscando esse Cristo Jesus Todo-Poderoso, que mandou essas cartazinhas, fazendo as informações necessárias do evangelho às igrejas. Versículo 18, ainda do capítulo 3 da igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres vestiduras. Aliás, espera aí, eu vou ler novamente, que eu me atrapalhei todinho aqui. Aconselho-te que de mim compres ouros refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Essa igreja precisava comprar o ouro refinado, que é o próprio Cristo Jesus. Como é que se compra o próprio Cristo Jesus? Não se compra, né? Se conquista com o nosso coração, com o nosso quebrantamento. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, abra comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em valor, glória e honra a revelação de Cristo Jesus. Ele vale muito mais do que o ouro apurado, que ele vem dizer aqui na carta de Laodiceia,
busque esse ouro, conquiste esse ouro, que é Cristo Jesus na sua vida. Ou seja, invista na fé, tenha uma visão de fé. Quando investimos na nossa fé, estamos buscando, comprando, ganhando, recebendo esse ouro apurado que é Cristo Jesus. Investir na confiança, na nossa confiança para com Deus. Muitas vezes só estamos confiando no Senhor quando as coisas estão acontecendo, quando as bênçãos estão chegando. E às vezes o Senhor segura um pouco as nossas bênçãos, as nossas provisões, e a gente fica perdendo a fé, perdendo a confiança, muitas vezes blasfemando, com conversas bobas. Precisamos estar investindo na nossa confiança para com Deus. Ele diz aqui que essa igreja, a igreja disse que era rica, não precisava de coisa alguma, que se olhava no espelho e fazia uma alta avaliação de si mesmo. Mas ele diz, no versículo número 17, pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nua. Miserável porque não recebi a graça de Deus. A igreja que não recebe a graça de Deus, o homem, a mulher, a família, que somos a igreja, repito, não recebe a graça de Deus, é miserável. Mas por quê? Porque não tem uma servidão genuína. Ele chamou a igreja de miserável, não recebia sua graça. Infeliz, porque a igreja que Cristo Jesus não está habitando no meio dela, que aqui deixa bem claro nessa igreja de Laodiceia, que Cristo Jesus não habitava no meio dela, porque ela era autossuficiente, não precisava dele, era rica, abastada, era infeliz, porque não tinha sua presença. Saiba que se o Senhor se afastar um minuto da nossa vida, nós somos o homem mais miserável e infeliz do mundo. Precisamos estar na presença do Senhor, buscando a Ele, confiando que Ele está ao nosso lado. Ela é pobre, a igreja era pobre, cultuava a riqueza, mas não tinha nada espiritualmente falando. Provavelmente essa igreja não tinha doutrina, não tinha ortodoxia, não tinha verdade, só tinha dinheiro. E a salvação vem pelo dinheiro, pela riqueza? Não, meu irmão. A presença do Senhor, pelo sangue dele derramado na cruz, pela convicção da conversão. Ela era cega, diz aqui, ele chamou a igreja de cega. Não tinha visão espiritual nenhuma. Se a igreja não tem nenhuma visão espiritual, ela é cega, miserável, pobre e nua, em todos os sentidos. E uma pessoa que não tem, ele sabe o quanto necessita da visão. Aqui está o nosso irmão Ronaldinho, não é segredo para mim. Ele já me falou várias vezes, falou ao pastor e a vários irmãos, que o que ele mais almeja é a sua visão. Porque ele necessita da sua visão, principalmente ele disse do Senhor. E o Senhor Jesus chamou aqui a igreja de cega. Então, do jeito que um cego necessita da visão, a igreja necessita de Cristo. Louvado seja Deus. A igreja tem que se conscientizar que ela precisa do Senhor 24 horas por dia na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Eu vou concluir, irmãos, mas vou fazer algumas aplicações aqui ainda no texto, só para os vencedores. Quem aqui é vencedor? Em Cristo Jesus. Pode dizer, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Como é que você tornou-se vencedor em Cristo Jesus? O que te levou a ser um vencedor em Cristo Jesus? Tem a receita aqui, capítulo 2, 6. O sentido de ser um vencedor, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Você está guardando genuinamente a obra do Senhor na sua vida, no seu coração? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, te dará poder. Se você é um vencedor, se você faz a obra de Deus, Ele está te dando poder. Ao vencedor, versículo número 7, olha o que é que tem para um vencedor aqui no versículo número 7, capítulo 2, verso 7.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você disse que era um vencedor, então você vai se alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz mais, ao vencedor, versículo 17, ainda do capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eis o maná escondido, bem como pedrinha branca, e sobre essa predinha escrito nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. O Senhor já tem teu nome separado lá numa pedrinha branca. Não é brincadeira de amiga secreta, não, amigo secreto, não. Teu nome está numa pedrinha branca, que só Ele sabe o teu novo nome, e Ele vai te revelar lá naquela hora. Só você vai ver o seu nome. Está guardado em Cristo Jesus. Quando estiver lá junto com Ele, você é o vencedor. E antes ele diz ao vencedor, dá-lhe o maná escondido. O Senhor ainda tem um alimento escondido para mim e para você, apesar de tanto alimento que Ele nos dá aqui através da sua palavra, mas Ele diz que ainda tem algo escondido. Tem uma coisa que só Ele vai te revelar, eu não sei, nem muito menos vou querer aqui adivinhar, que os adivinhadores não herdarão o reino de Deus. Só Ele sabe desse maná escondido que tem para você. Precisa vibrar o seu coração e glorificar o nome do Senhor. Ao vencedor ainda, capítulo 3, verso 5. Vamos ver o que era que tem para o vencedor, capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Irmãos, vestiduras brancas é pureza, símbolo da pureza. João viu Cristo com vestiduras brancas, cabelos brancos, alvo como a lã. Ele também quer te dar vestiduras brancas, que é símbolo da pureza, a pureza de Cristo. Imagine a riqueza da pureza de Cristo na tua vida. Ao vencedor, vestidura branca, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você quer mais do que isso? De modo nenhum teu nome vai ser riscado, apagado do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos. Louvado seja Deus. Teu nome vai ser confessado diante de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai de Jesus, e os anjos que estão com Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aos vencedores. Ele ainda tem algo. Capítulo 3, verso 12. Vamos ver aqui no versículo número 12. Para encerrar, que o tempo já extrapolou. Capítulo 3, versículo número 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Não tem máquina agrícola, não tem catepilha, não tem nenhum tipo de máquina que poderá derrubar essa coluna que Ele fará contigo, perante ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai. Uma coluna que ninguém vai derrubar, porque está na mão dEle, é o poder dEle, é a igreja que está na mão dEle. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e um novo nome. Meu irmão, são muitas bênçãos para o vencedor. Então a minha palavra de conforto, de orientação, de incentivo esta noite: seja um vencedor, procure fazer a obra genuína de Deus no seu coração, procure buscar a doutrina verdadeira. Se você não estiver se alimentando com a doutrina que está sendo pregada, procure o pastor, peça para ele fazer uma renovação, procure o presbítero Mário, o presbítero Gerson, os irmãos líderes. Irmão, me ajuda aqui nesse texto, eu quero entender esse alimento, eu quero ser um vencedor. Louvado seja Deus, que Deus continue nos abençoando e nos dando esse maná celestial bendito. Amém.